Esse vídeo é para você que quer aprender uma nova técnica de pintura ou que é um hobby artístico super legal e relaxante. E não, você não precisa gastar rios de dinheiro para isso e eu vou te contar ao longo do vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Stella Erker, artista e estudante de design gráfico, e em comemoração ao Dia Mundial da Arte, que foi dia 15 de abril, eu trouxe aqui um vídeo sobre a técnica de pintura que eu mais amo, que é a aquarela. Eu já faço aquarela desde 2019, estou sempre aí me especializando, buscando fazer novos workshops, oficinas, cursos também, para me profissionalizar nessa área. E hoje nesse vídeo eu vou te contar algumas dicas para você que quer iniciar nesse universo. Vou falar também de cara já o maior erro que geralmente os iniciantes cometem, e no final tem alguns exercícios práticos para você se familiarizar com os materiais antes de fato fazer uma pintura super elaborada. Então vamos lá! Eu já mostrei para vocês algumas pinturas que eu fiz lá no vídeo sobre o Inktober, eu vou deixar nos cards aqui, porque teve um ano que todos os dias eu fazia uma pintura em aquarela para o Inktober. Eu trouxe aqui até essa pintura de Totoro para mostrar para vocês. E eu tenho outras aqui também que eu já fiz ao longo desses anos. Tem essa daqui que eu gosto bastante. Essa daqui que foi para um outro Inktober também. E ano passado eu fiz uma pintura super especial, que inclusive, ó, não sei se vocês vão reconhecer, mas sou eu e eu estou usando essa blusa aqui que eu tô nesse vídeo. Essa daqui é uma foto minha lá na Livraria Martins Fontes, em São Paulo. E é uma foto muito especial pra mim, eu precisava fazer uma pintura pra exposição lá na minha faculdade. Eu decidi transformar ela em uma aquarela, então juntando várias coisas aí especiais pra mim. Temos aqui essa pintura que eu amo demais. E se vocês quiserem ver mais pinturas, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição o arroba do meu Instagram, Artes by Stella. Geralmente lá eu posto vídeos e fotos das minhas pinturas, sejam aquarelas ou não. E também vou deixar o arroba do meu outro Instagram, o Stella Erker, que é onde eu falo um pouco mais da minha rotina. Às vezes eu posto os processos de alguma das pinturas, o que eu tô fazendo naquela semana, naquele dia. Tá tudo aqui pra vocês me acompanharem. Basicamente, vocês vão gastar com 3 materiais. Primeiro, papéis. Segundo, pincéis. E terceiro, a tinta de aquarela. E é aqui que muitos iniciantes cometem um erro. Porque para esses materiais, nós temos eles nas linhas escolares, estudante, semiprofissional e profissional. Quanto mais você vai avançando de nível, mais caros são esses materiais, mas também melhor é a qualidade deles. Então, se você está iniciando agora e pretende se profissionalizar no futuro, vender as suas artes, aos pouquinhos você vai evoluindo o seu material, comprando pincéis melhores, comprando tintas melhores e comprando papéis melhores para entregar um resultado profissional e de muita qualidade para os seus clientes. Se você quer levar a aquarela apenas como um hobby, você pode ficar ali nas linhas escolares, na linha estudante, que tá tudo certo. Você não precisa gastar muito dinheiro para poder fazer essa pintura como um hobby. Mas quando as pessoas vão comprar esses materiais, elas acabam investindo mais na tinta do que no papel. E é aí que tá o erro. Porque às vezes acaba gastando mais na tinta e o papel usa qualquer papel que tenha uma gramatura um pouco mais alta. Ou às vezes até aquela folha sulfite normal, sabe? Aquela de 75 gramas que é fininha. Nisso muitas pessoas desistem porque acabam se frustrando no processo. A folha sulfite normal, que a gente conhece aí quando vai tirar um xerox, quando vai imprimir alguma coisa para faculdade, para escola, ela não é uma folha própria para essa técnica. Você não vai ter um resultado satisfatório. Por isso vem a frustração. E mesmo que você pegue um outro papel com a gramatura maior, sabe aquele do vídeo de colagem? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois. Eu mostrei que ele tinha 140 gramas por metro quadrado. Inclusive na capa dele estava escrito que era um papel ideal para colagem, mas não falava em nenhum momento de técnica de aquarela. Ou seja, se eu fizesse aquarela naquele papel, eu também não teria um resultado legal, porque mesmo ele sendo mais grosso, não é um papel próprio para receber tanta água e tanto pigmento assim. Ele provavelmente ia rasgar, ia soltar umas bolinhas, ia ficar todo enrugado. Quando for comprar os seus materiais, se atentem nessa ordem. Primeiro, o papel. Foca no papel próprio para aquarela e não precisa ser o mais caro. Eu vou te falar algumas marcas aqui e também como que eu comecei. Segundo, compra um estojo de aquarela. Pode ser escolar ou estudante, depende de como tá o seu orçamento aí. Também vou te falar 2 opções. E terceiro,
os pincéis. E para poder ilustrar bem como é essa diferença do papel na aquarela, eu trouxe duas pinturas que eu fiz. Uma num papel próprio para aquarela de 300 gramas por metro quadrado e outra numa folha sulfite comum de 75 gramas por metro quadrado. Eu nem finalizei a pintura da folha sulfite porque o papel estava ficando muito enrugado e provavelmente ia rasgar. Então fiz só algumas camadas, mas a pintura no papel de aquarela eu finalizei e ficou lindo, ficou parecendo até um marca-página. Eu adorei o resultado e assim, isso faz a diferença no processo. Você realmente tem ali aquele resultado que geralmente você vê em vídeos, em fotos nas redes sociais, e isso vai te motivando e te animando para continuar com essa técnica. Agora, se você faz as pinturas numa folha sulfite e fica assim, quando você tem esse resultado, isso desanima muito. E eu via muito isso lá atrás, porque eu também comecei na folha sulfite e eu ficava assim, gente, mas cadê aquelas pinturas aesthetics lindas que eu via no Pinterest? E aí eu entendi que o problema era o papel. Se eu continuasse com papel que não é próprio para essa técnica, eu nunca ia ter um resultado satisfatório. Eu comecei usando o papel da Philly Person para aquarela de 300 gramas por metro quadrado e no tamanho A3. Por quê? Eu comprava aqueles blocos grandões. Dá pra cortar em vários desse daqui, pra cortar também em vários tamanhos desse daqui. É bem difícil alguém começar a fazer a pintura em aquarela e já fazer uma pintura grandona, tamanho A3 mesmo, ou A4. Geralmente a gente começa com esses tamanhos menores para entender as técnicas e todo o processo. Esse bloco de papel Philly Person eu encontrava na minha cidade mesmo e pagava em torno de 30, 40 reais. E você encontra na Amazon também. Todos os materiais que eu falar aqui, que eu encontrar o link, eu vou deixar na descrição, mas também vou deixar um nome no vídeo e uma foto deles para vocês poderem procurar por aí depois. Esse da Philly Person, eu acho o custo-benefício dele ótimo para quem tá começando, quem tá iniciando e se vê profissionalizando futuramente, quem quer levar isso como um hobby também é ótimo, o resultado fica muito legal. E eu também já comprei um bloco A3 da Canson Monteval e eu comprei um que era rugoso. Tinha duas opções, o fino e o rugoso. Para você que tá começando, não precisa se preocupar com muitos termos técnicos no começo, mas do fino e o rugoso a diferença é que o rugoso, a textura dele é mais aparente e do fino ele tem uma textura um pouco mais lisa dos dois lados. Então fica o aviso aqui de novo. Leiam todas as especificações da folha para saber se ela é uma folha própria para essa técnica de aquarela. E isso serve para outras técnicas também. Olhe na capa e na contracapa dos blocos de folhas se tem alguma especificação, se é próprio para aquilo e se o papel vai aguentar esse tipo de técnica. Em relação à tinta que você vai comprar, nós temos lápis aquareláveis, temos aquarela líquida, aquarela em bisnaga e também as famosas aquarelas em pastilhas, que é as que eu sempre usei e as que eu mais recomendo. Mas aí fica a seu critério se você quiser testar outros tipos também. Lápis aquarelável eu nunca usei realmente com a função de aquarelar, eu usava para pintar normalmente. Meu professor de desenho do primeiro semestre da faculdade recomendou que a gente comprasse um kit de lápis aquarelável, porque ele é mais macio na hora de colorir, mas a gente não usava como aquarela. Em relação à aquarela de bisnaga, eu já usei uma vez em uma oficina presencial aqui na minha cidade, mas se você preferir a aquarela em bisnaga, eu recomendo que você compre um godê à parte. Eu tenho esse daqui da Sinoarte. E aí você pode colocar os seus pigmentos aqui dentro dele. Inclusive esse é o meu godê de aquarela. E ele já tem bastante mistura por aqui, tem bastante tinta. E eu vou falar mais dele na hora dos exercícios. A minha recomendação, se você preferir a aquarela de bisnaga, é colocar nesses quadradinhos aqui um pouquinho da tinta. E você não precisa limpar depois de terminar a sua pintura. Por quê? Você deixa ele secando ali, fecha o godê bonitinho. E quando você for fazer uma nova pintura, é só você abrir o godê e colocar um pouquinho de água naquela tinta ressecada para reativar o pigmento e poder usar novamente. Assim, eu acredito que você não desperdiça muita tinta. A aquarela líquida, eu não tenho nenhum tipo de contato com ela, mas ela funciona da mesma forma. Você não vai usar diretamente o pigmento que tá no potinho. Você vai pegar, vai diluir na água, fazer alguma mistura de cores e depois passar pro papel. Não é como a tinta acrílica ou a tinta guache que a gente já usa direto do que tá no pote ali, sabe? E agora, sobre a tinta aquarela em pastilha,
pastilha. Hoje em dia eu uso essa paleta aqui da Winsor & Newton Cotman, que é da linha estudante. E, gente, demorou um pouquinho pra eu sair da linha escolar pra ir pra linha estudante e tá tudo bem. Às vezes a evolução, ela vai com calma mesmo, ela vai um pouco mais devagar. E também esses materiais, eles demandam um pouco mais de dinheiro quando você vai evoluindo de uma fase pra outra. Não são materiais muito baratos. Eu comecei com um kit de aquarela de 12 cores da Faber-Castell, porque a minha escola do fundamental tinha pedido, eu tinha esse kit aqui em casa e fui me aventurando nele. E posso dizer que foi ótimo. Quando eu fiz a troca do papel sulfite pro papel próprio pra aquarela, eu já vi muita diferença e muita evolução. E aí eu entendi que o problema não era começar com um estojinho escolar. E esse é o estojo que eu sempre recomendo pros meus amigos e pras pessoas próximas que perguntam pra mim: Estela, como que eu começo na aquarela? Qual estojo você recomenda que eu compre? Eu sempre falo do da Faber-Castell e ele custa em torno de uns 30, 40 reais. E eu vou deixar o link dele aqui também. Mas o salto da evolução da aquarela escolar da Faber-Castell pra essa daqui da Cotman foi bastante, porque de 30, 40 reais, esse estojinho aqui foi em torno de 200 reais na época que eu comprei. Mas assim, esses estojos, eles duram bastante tempo, a não ser que você faça muitas pinturas todos os dias. Não é uma tinta que acaba rápido, que você vai ter que ficar trocando com muita frequência. Então, eu cheguei a comprar apenas 2 pigmentos aqui pra esse estojinho. Quando eles acabam, é só você comprar a cor separada e você coloca aqui dentro. E teve uma coisa que eu fiz que mudou completamente as minhas pinturas. Tanto o estojo da Faber-Castell quanto esse daqui da Cotman vieram com a cor branca. Eu não uso a cor branca e é difícil achar algum artista de aquarela que usa a cor branca nas aquarelas. Por quê? Ao contrário de outras técnicas que a gente usa o branco para clarear alguma cor, na aquarela a gente usa a água. A aquarela é um pigmento que ele é transparente, ao contrário de acrílico ou guache, que são pigmentos opacos. E se você quer deixar uma cor mais clara, é só você acrescentar mais água. Se você quer ela mais forte no seu papel, é só você colocar mais pigmento do que água. E aí eu vi que o branco aqui desse meu estojo, ele não estava sendo utilizado, ele estava aqui só ocupando espaço, então eu tirei ele e mudei para uma outra cor que chama Gris de Pagne, que essa cor sim tem feito a diferença nas minhas pinturas. Eu usava bastante quando tinha aula de pintura a óleo. Eu vou mostrar ela na prática para vocês no exercício no final do vídeo. Mas ela é tipo um preto, mas ela não é um preto puro. E eu gosto de usar ela para escurecer alguns tons e fica muito bonito. Realmente, agora estou usando todos os pigmentos desse estojinho aqui. E se você comprar ele, recomendo que faça essa troca. Compra o kit de 12 cores e aí você compra o Gris de Pagne, tira o branco daqui e troca ele. Acredito que vai te ajudar bastante. Em relação aos pincéis, eu comecei com esses aqui escolares. Sabe esses amarelinhos que a gente compra pra usar nas aulas de artes da escola? E eu recomendo esses redondos, que as cerdas são mais macias assim e fica muito melhor pra pintar. Aqueles pincéis chatos assim, eu não recomendo muito, porque as cerdas deles são um pouco mais duras, pode acabar até machucando o papel, soltando aquelas bolinhas, não é muito legal nesse sentido. Se quiser um pincel chato, recomendo buscar outras marcas com cerdas mais macias. Hoje em dia eu uso esse kit de 4 pincéis da Ceramic e eu uso 4 tamanhos diferentes, que é o que eu recomendo também se você for comprar aqueles da linha escolar, tamanho 4, 6, 10 e 12. Por quê? Aí você tem um pincel assim maior para cobrir áreas maiores do papel e as cerdas, ó, são bem macias. Lembrando que todos que eu vou mostrar aqui são de cerdas sintéticas. E temos o tamanho 4, por exemplo, que ele é bem pequenininho e as cerdas também macias e você consegue fazer alguns detalhes com ele. Se você cuidar muito bem dos seus pincéis, eles vão durar bastante tempo. Até dá pra ver que os meus estão bem limpinhos até. Eles ficam um pouco manchados com o tempo, é claro. Lembrem sempre de limpar bem ele depois de cada pintura para não acumular pigmento por aqui e também não deixem ele virado assim para baixo em potes e copos, porque aí as cerdas vão virando assim e aí depois fica difícil para voltar. Então, cuidando bem deles, ó, eles duram muito tempo. Quem quiser investir em alguns pincéis um pouco mais caros, tem um kit de 6 tamanhos na Amazon por 100 reais. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Tem outro kit que eu também recomendo muito, que é esse daqui da Sinuarte. O kit de 12 pincéis está saindo por volta de 65 reais. E nesse kit nós temos pincéis chatos. E nesse caso, as cerdas deles, ó, são bem mais macias. Esse sim, eu recomendo para você usar na aquarela. No caso desse kit aqui da Sinuarte, ó, eu tô com 2 pincéis chatos e um pincel redondo para mostrar para vocês. Eu uso para pintura com tinta acrílica. Eu gosto de separar um kit de pincéis para uma técnica e um kit de pincéis para outra. Mas caso você vá usar o mesmo kit para 2 técnicas diferentes, lembrem sempre de
limpar bem, igual eu falei, pra você não misturar duas tintas diferentes. E agora, nós vamos pra parte prática. Eu vou te mostrar 3 exercícios pra você fazer antes de começar a fazer uma pintura super elaborada. Porque assim você vai conhecendo um pouco do papel, como a tinta se comporta, como você vai colocar mais água, menos água. E também eu mostro como eu monto a minha mesa pra começar uma pintura, onde eu coloco cada coisa, como eu prendo as folhas na mesa também e dou algumas dicas pra vocês. Se você já tem os materiais aí na sua casa e quer fazer junto comigo, nós vamos fazer nesse tamanho aqui. Não é essa pintura, tá? Eu só não vou mostrar porque é um spoiler. Mas é nesse tamanho aqui, tipo um marca-página, sabe? São 5 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Você pode preparar tudo aí pra fazer comigo. Se ainda não tiver seus materiais, anota tudo bonitinho essas dicas, quando já tiver ele em mãos, e volta aqui pra fazer junto comigo. Então, vamos criar juntos? Vou mostrar pra vocês como eu monto a minha mesa pra começar a fazer as pinturas. Aqui eu vou mostrar pra vocês 3 exercícios diferentes, então eu vou colocar os 3 papeizinhos aqui na mesa, vou colar eles com essa washi tape, mas você pode colar com fita crepe mesmo. Como eu não achei a minha, eu peguei essa washi tape. E esse papel aqui, ele é o da Philly Person que eu falei pra vocês. Vou mostrar colando só uma aqui pra vocês. Cortei um pedacinho da washi tape. E eu começo sempre pela parte de cima. Agora eu venho aqui nos lados, sempre passando bem a mão, pra ter certeza que tá bem colado. E agora a parte de baixo. Prontinho. Agora eu vou fazer isso com os outros 2 papéis e já volto. Prontinho. Agora eu gosto de colocar o meu estojo de aquarela em cima e o meu godê bem próximo dele também. E olha só, gente, o meu godê, ele está cheio de tinta. Tá tudo bem ele ficar assim, porque a aquarela é uma tinta que depois que seca, você ainda pode reaproveitá-la. É só você colocar mais água pra reativar aqui o pigmento. Então eu deixo ele assim, a não ser que esteja realmente sem espaço e eu precise fazer uma nova mistura, usar uma nova cor. Aí sim eu pego e limpo algum espaço, mas ó, tem bastante aqui ainda, por exemplo, tem aqui, então dá pra usar bastante. Já tem até algumas misturas, ó, um roxo aqui, tem alguns tons de marrom, aí ele fica assim aqui do meu lado. É importante vocês usarem 2 copos de água pra pintar com aquarela e eu vou explicar o porquê. Na verdade não precisa ser copo, pode ser um potinho que você tiver em casa. Eu tô usando esses copos de plástico porque é os que eu tenho aqui. Mas o que que acontece? Um dos copos, vamos supor esse aqui, você vai usar pra limpar os seus pincéis. Então toda vez que você terminar alguma cor, você vai limpar nesse copo aqui. A água, ela vai ficar suja, então é pra ficar assim mesmo. Mas como a gente ativa o pigmento da aquarela com a água, se a gente ativar com essa água que tá suja, a gente vai modificar o pigmento. Para isso, a gente precisa de um outro copo com uma água limpa para poder pegar o pincel, molhar aqui na paleta para ativar o pigmento, passar aqui no godê e aí sim depositar no papel. Aí a gente sabe que tá usando realmente o pigmento aqui e não algo que tá sujo por conta da água. Então assim, tem um copo de água só para limpar, o outro para pegar água para poder pintar. Agora eu peguei aqui 2 pincéis para usar, que é o número 10 e o número 6 da Keramine, que são os pincéis redondos. E aí eu geralmente deixo tipo aqui do lado. E também um papel toalha, aqui na verdade são 2 folhas que eu dobrei, que eu deixo para poder secar o meu pincel. Às vezes também eu posso usar um pedacinho assim, os cantinhos, para tirar excesso de água que fica no papel, mas é uma técnica assim que requer um pouco de cuidado para não estragar a pintura. Eu também sempre fico com um pedacinho de papel para tipo testar a tinta, a cor, a mistura antes de colocar no papel final. Nesse caso eu vou acabar não usando, mas quando eu faço uma pintura, às vezes mais elaborada, eu vou fazer vários elementos, várias misturas, eu sempre testo aqui pra saber como que ela vai realmente ficar no papel. Mas, antes da gente começar, eu tenho uma proposta pra vocês. Eu tenho aqui esses 2 desenhos de 2 personagens diferentes, o Bill Cipher de Gravity Falls e o Doraemon, e eu quero saber qual desses 2 personagens vocês querem que eu faça um vídeo do tipo aqueles maquia e fala, sabe? Mas vai ser tipo um aquarela e fala. Me conta aqui nos comentários. E aí o mais votado vai ter um vídeo aqui especial no canal. Agora bora lá, gente. Eu vou começar com esse pincel aqui maior, pincel número 10. E então eu vou molhar ele. Eu sempre tiro um pouquinho do excesso assim, ó, pra não ficar muito carregado. Eu vou molhar completamente o meu papel. Eu vou passar ele de cima a baixo. E você pode ir pegando mais água, você pode e deve pegando mais água pra molhar bastante ele,
para ele ficar úmido. Mas cuidado para não passar o pincel muito forte e nem muitas vezes sobre o mesmo lugar, porque pode sim acontecer, mesmo a folha sendo própria para aquarela, pode acontecer de soltar umas bolinhas assim da folha e ela querer começar a rasgar. Agora, na água limpa, eu vou mergulhar o pincel novamente e vou pegar o azul cerúleo. Vou misturar um pouquinho aqui no meu godê. Mais um pouco aqui. E eu vou fazer um degradê com ele. Então, a gente vai começar aqui em cima. E vai até lá embaixo, ele ficando bem clarinho. Tá vendo que aqui já começou a secar um pouco a água? Tá tudo bem. Vai pegar mais um pouco de água, mais um pouco da tinta e vai passar. Tá vendo que eu não fico passando muitas vezes pelo mesmo lugar? Ó, como a gente tem já um degradê super bonito de azul. E é isso, agora é só esperar secar. Isso daqui é pra gente entender como funciona a tinta, o pigmento, a questão da água. E é uma técnica molhado no molhado. Por quê? Eu molhei primeiro todo o papel e depois peguei e passei toda a tinta por ele. Gente, acabou não gravando o processo dessa pintura aqui, desse exercício, então eu vou gravar pra vocês, porque é um exercício muito importante, muito legal também, porque a gente usa a mesma técnica do degradê do azul, só que dessa vez a gente vai misturar duas cores. Então, eu vou começar molhando todo o papel, e a gente vem pintando o azul de cima pra baixo, até o meio aqui mais ou menos, e depois o magenta de baixo pra cima, até o meio também, onde essas duas cores vão se encontrar e vão se misturar. Então vamos lá. Aqui com o pincel 10, eu acabei nem usando o pincel número 6. Quando a gente precisa, às vezes, cobrir áreas maiores, um pincel maior é melhor. Então vamos pegar a água limpa e molhar todo o papel, toda a superfície. Só ter certeza que tá bem úmido. Bom, agora vamos vir com a mesma cor aqui do azul cerúleo, que inclusive ele já tá até aqui, ó, no meu godê. Eu nem vou pegar mais, vou usar esse que tá aqui, porque é um pigmento bem forte mesmo. E vamos passar aqui. Vocês viram que eu passo uma vez só. E sempre assim, ó, começo com bastante pigmento em cima, e aí ele vai se arrastando até diminuir aqui na metade. Aí eu limpo o pincel na outra água e vamos pegar agora o magenta, o nosso rosinha. E vamos aqui de baixo para cima. Também eu deposito mais pigmento aqui embaixo e vou só arrastando ele. E vou passar um pouquinho pelo azul, ó, para eles se misturarem. Tô achando que o rosa, ele tá bem clarinho, então eu vou passar mais. Tá vendo que o meio já fica um pouco roxo? Vou pegar mais um pouco do azul cerúleo. E aí eu vou passar e passar um pouquinho do rosa, pra eles se misturarem mais ainda. E é basicamente isso, gente, olha só. Esse daqui eu já tenho, ó, depois de seco. É uma técnica molhado no molhado também, porque eu molhei toda a superfície primeiro, todo o papel. E você pode fazer isso com outras cores também, se quiser fazer com azul e verde, rosa e amarelo, enfim. Quis trazer essas duas cores pra vocês, porque eu gosto muito dessa combinação. E agora vamos continuar com o próximo exercício. Bom, gente, finalizamos aqui, temos mais um degradê lindíssimo, dessa vez com duas cores, temos aqui o azul cerúleo, o magenta, e olha só como que tá o copo de água que eu tô limpando o pincel, ele já tá meio roxo, tá vendo? E o outro copo está com a água limpinha, e é assim que tem que ser, viu, gente? Agora, nós vamos fazer uma outra coisa super legal, e que eu acho bem importante você fazer. A aquarela, como ela é uma técnica que a gente usa muito da água, às vezes acontecem manchas, e é normal, tem artistas, inclusive, que fazem as pinturas baseadas em suas manchas. Então a gente vai novamente molhar todo o papel e nós vamos jogar várias cores e deixar as manchas correrem para onde elas se sentirem livres. A gente molha novamente na água limpa e molhamos a folha inteirinha. Agora, vamos usar uma cor diferente. Eu quero usar esse outro azul, que é o ultramar, e vamos
fazer umas manchas. Ó, tá vendo? Não precisa ter medo do papel. Não precisa ter medo da água, da tinta. Deixa que a tinta vai se espalhando. Agora vamos pegar uma outra cor, um verde. Vamos pegar esse verde aqui. Gente, vocês estão vendo as manchas? Estão vendo que ela vai saindo um pouquinho nas fibras ali do papel? Agora eu quero pegar essa cor aqui, que é o Gris de Paine. Eu gosto muito dessa cor, eu usava muito nas aulas de pintura a óleo. Vou deixar ela bem aguada. Gente, pra deixar a cor mais transparente, mais clara, a gente não usa branco. Inclusive, eu nem tenho mais branco na minha paleta de cores. É só você usar mais água, é isso. Ah, quero que fique a cor mais clara. Coloca mais água. Vamos colocar aqui, ó. Gente, eu adoro esse exercício. Inclusive, dá pra fazer vários fundos, tipos de galáxia, sabe? Fazendo assim, é muito bonito. E tá vendo que eu tô passando assim, ó, em cima do verde, em cima do azul. E é isso. É sobre você deixar as manchas andarem pelo papel. Mas eu tô sentindo que o azul tá bem pouquinho, eu quero mais. Quero mais azul, vou jogar ele de novo aqui. Vou jogar um pouquinho em cima do verde, assim, pra eles misturarem. Aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho desse Gris de Paine, que ele é como se fosse um preto, mas ele não chega a ser um preto puro. Eu vou passar ele mais aqui nessas bordas, que eu tô sentindo que estão mais claras. Mas mesmo assim, sem tirar o verde, sem tirar o azul. Só para eles se misturarem. Ah, gente, dá pra fazer um super fundo de galáxia aqui. O que vocês acham? Fazer umas estrelinhas, uns brilhinhos brancos. Eu gostei. Deixa eu colocar uns pontos mais escuros. Finalizamos aqui agora, é só esperar secar. Esse aqui ainda tá muito molhado, que eu finalizei agora. Esses aqui já estão secando. Mas aí qual que é a minha dica? Vocês deixam com a fita assim na mesa, ou então numa prancheta, ou numa base de corte, o que vocês tiverem em casa. Vocês deixam grudados com a fita até secar completamente e só depois vocês tiram. E na hora de tirar, você vai pegar a fita e vai tirar assim pra fora, no sentido contrário o do papel, porque se rasgar, o que pode acontecer, aí você não rasga o que você pintou, que tá dentro do papel, você vai rasgar essa bordinha que fica aqui pra fora. Então é isso, agora eu vou deixar aqui secando e depois eu mostro o resultado final pra vocês. E eu tô achando que eu vou fazer umas estrelinhas por aqui, viu? Porque eu achei bem legal esse fundo. Agora vocês já vão ficar com o resultado e com o final do vídeo, gente. Até mais! Gente, finalizei aqui. O que vocês acharam? Eu tenho basicamente 5 marca-páginas aqui com fundos lindos e maravilhosos que eu não finalizei ainda. Mas me segue lá no Arts by Stella que vocês vão ver eles prontinhos, com alguns letters, com alguns desenhos em cima, porque assim, depois que eu finalizei esses exercícios, aí vieram um monte de ideias na minha cabeça. Não vai aparecer nesse vídeo, mas me segue lá que você vai ver. E eu quero saber se vocês gostaram desses exercícios, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem aprender outras técnicas e também se querem ver como eu fiz
é essa pintura aqui, que eu não mostrei, né, o passo a passo, que eu fiz só pra ilustrar na parte de falar sobre os papéis. Mas assim, ficou muito legal, gente. Eu tenho agora 2 pinturas desse fundo aqui que eu amo, desse degradê de azul e rosa. Tem esse degradê lindo, lindo, lindo azul. E esse daqui de galáxia também, ó, com azul, verde e o gris de paine. Esse é o fundo, eu acho que eu mais fiz desde que comecei a pintar com aquarela. Eu adoro misturar as cores assim, e aí depois fazer um monte de estrelinha, um monte de desenho assim de planetas. Ai, fica muito, muito legal, gente. Mas quem sabe não fica até para um próximo vídeo. Vocês me contem aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos daqui, para receber muitos vídeos de rotina, de arte, de criatividade, sobre design gráfico também, todas essas coisas. Se você gosta disso, também ativa os sininhos para receber as notificações. Curte o vídeo pro YouTube entender que você gostou desse conteúdo e até o próximo vídeo!